Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui num calor danado aqui, não dá nem pra caminhar direito. Mas hoje uma decisão importante está sendo tomada no Supremo Tribunal Federal em relação ao aborto. E nesse vídeo aqui eu gostaria de me dirigir aos cristãos, ou pessoas que se dizem cristãs, que defendem o aborto ou que têm alguma dúvida a respeito desse assunto. E nós vamos aí embasar biblicamente por que nós cristãos não aceitamos o aborto e por que é contraditório um cristão se dizer, uma pessoa se dizer cristã e falar que é a favor da legalização do aborto. É incompatível, não tem como você ser cristão e defender uma aberração dessa. E nós vamos provar biblicamente para que nada fique em dúvida. Então, em primeiro lugar, em Êxodo 20:13, um mandamento que vocês conhecem muito bem, é o mandamento não matarás. Então, o princípio bíblico de matar já começa a nos nortear na questão de que, poxa, o aborto ele é um assassinato, certo? Partindo do pressuposto, é claro, de que aquele feto que está ali dentro do útero da mulher, ele é uma vida em formação, inclusive há fetos já que já são formados, algumas partes dos órgãos, inclusive. Mas nós vamos aí tratar biblicamente também dessa questão aí, se o feto é uma vida ou não. Aqui em Provérbios 6, 16 e 19, fala sobre algumas coisas que o Senhor abomina, e uma delas é mãos que derramam sangue inocente. Então olha só a linha de raciocínio. Não matarás, Deus abomina mãos que derramam sangue inocente. O bebê fez algo de errado para ser morto? Não. Então, assim, a pessoa que decide pelo aborto é uma pessoa... É claro que existem algumas questões um pouquinho mais complicadas, né? Como, por exemplo, a questão de, às vezes, uma criança ali de 9 anos, 8 anos, ela sofre um abuso e tem que escolher entre a vida do feto e a vida da menina que ali, infelizmente, engravida do seu abusador, né? Então, se trata realmente de uma escolha bem complexa. Mas a realidade é que a maioria das pessoas que defendem essa legalização do aborto, inclusive... Sei até aqui que essa questão de aborto em caso de estupro até é prevista em lei já há algum tempo. Mas inclusive essas pessoas que defendem o aborto, em sua maioria, são pessoas que querem fazer sexo com meio mundo de gente aí. E além disso, não tem proteção alguma para isso. E é o que acontece. O bebê nasce e é visto como um estorvo. E aí, não vão ter filho agora por causa da minha carreira, não vão ter filho agora porque eu não estou preparado. E vai lá e mata a criança. Outras mulheres, elas culpam o abandono paterno, justificam isso como uma forma de abortar. E uma coisa não justifica a outra, né? Dois errados não fazem o certo. O abandono paterno ele é muito errado. Ele é uma prática que é muito detestada aos olhos de Deus e deve ser detestada aos olhos do ser humano que se diz cristão. E podemos falar sobre isso em outro vídeo. A gente não pode usar um erro para justificar o nosso erro, entende? Então é um abandono paterno e tal. Eu já vi muitas mães que criaram seus filhos sozinhas. Eu já trabalhei com mulheres assim, que se dispuseram a fazer a vontade de Deus e Deus as abençoou. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente tem que ter fé. O aborto, em certa instância, também é uma falta de fé. Porque se a pessoa mata uma criança com o motivo de que, não vou conseguir sustentar essa criança, antes de tudo, essa pessoa não tem fé. Isso até porque eu acredito que a maioria das pessoas que usam esse tipo de argumento é só uma desculpa, né? Na realidade, às vezes nem é porque a pessoa realmente tem medo de não conseguir sustentar uma criança. Na realidade, é uma cortina de fumaça que a pessoa coloca para fazer suas sem vergonhas por aí e abortar à vontade. Então, em Salmo 119:16, também tem um texto muito interessante sobre como Deus nos vê. E a partir de quando Deus ele começa a nos olhar, a nos observar como uma vida. Então, Salmo 119:16 diz: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então, uma palavra aqui, no original do texto hebraico, tem a palavra, no seu original, embrião. O Senhor me viu quando eu ainda era um embrião e registrou os meus dias. Então, para você olhar para alguém, por exemplo, a pessoa olhou para mim, eu tenho que estar vivo. Eu tenho que ser uma vida, no caso. Né? Não tem como você chamar alguém de alguém se aquilo nem pode ser considerado uma vida em sua concepção. Então Deus ele olha para o embrião já. Isso quer dizer o quê? Que se Deus olha para o embrião, ele olha para o embrião como olha para qualquer ser humano. Então se você fizer algo contra o embrião, é como se você tivesse feito contra o próprio Deus. E o texto ele é muito claro. O salmista, Davi, ele fala: Deus já me olhou no meu embrião, quando eu era um embrião, e planejou os meus dias. Então sim, Deus ele enxerga um embrião como uma vida. Ele já olha aquele embrião como uma pessoa. Olha que interessante. Também há características, por exemplo, se você for para Salmo 51, verso 6, nós vemos outro texto aqui muito interessante, que elucida um pouco mais desse olhar de Deus, aqui sobre o embrião, sobre o feto em formação. 51, verso 5, na realidade, diz: Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Como que é dado o ato de conceber? Quando a mulher já descobre que está grávida. Então, ali, o feto ele já é considerado como um pecador. Ora, se ele não é uma pessoa, se ele não é uma vida, como é que eu posso considerá-lo pecador? Eu não posso olhar para um objeto como esse aqui e dizer que isso aqui é um pecador, isso aqui não é uma vida.
Mas quando Deus olha para um embrião, ele não olha como um objeto a ser descartado. Ele olha como uma pessoa, tanto que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreve que ele já era pecador quando a mãe dele o concebeu. Olha só, que interessante. Mais uma vez você observa que o feto já é considerado uma vida, por ter pecado em si. Olha que outro texto interessante nós temos em Lucas 1,44. Lucas 1,44 diz assim: Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Qual que é esse episódio aqui? Quando Maria foi visitar Isabel. Maria já estava grávida de Jesus. Isabel também estava grávida de João Batista. E o bebê o bebê ali, o João Batista, no ventre da sua mãe, ele reconhece Jesus no ventre da mãe de Maria. Então, primeiro que, se não é uma pessoa, como que vai ter essa habilidade de reconhecer o outro? Segundo, se o outro bebê, se o feto ali, aquele bebê em formação, está no ventre da sua mãe, ele se comove de alegria, logo, ele é uma pessoa. Afinal, se não é uma vida, como que vai ter alegria? Não tem como, não é mesmo? Então, mais uma característica que associa o feto a uma vida. O feto é pecador. O feto se alegra. Deus o observa ainda como feto. Então, é algo assim bem interessante que a Bíblia ela trata aqui conosco, né? Então, é engraçado assim que no primeiro vídeo que eu postei sobre o aborto, foi a única vez que eu falei de aborto, essa aqui vai ser a segunda vez, chegou uma pessoa que assistiu meu canal, uma mulher, ela falou assim, você já deu à luz, você não tem útero, você não opina. Isso é um argumento assim excelente, né? Tipo, um argumento bem inteligente, né? Como se precisasse de útero para ter humanidade, né? É engraçado que assim, eu não tenho útero, mas eu tenho mais humanidade do que quem tem útero e dá à luz a uma criança. Não deveria ser o contrário, né? Porque a mulher ela teria que ter ali a predisposição em ser mãe e Deus até compara o seu amor com o amor de uma mãe. Que assim como a mãe, ainda que a mãe abandone seu filho, Deus jamais abandonaria. Ainda aqui. Então, o amor de mãe é muito usado ali para fazer um paralelo com o amor de Deus. Então, nós percebemos aqui a falha do argumento. Até porque defender o pecado nunca será uma atitude de inteligência. Então não espere de pessoas que defendem o erro construções e argumentos inteligentes. Porque você defender algo que te leva à morte eterna, em detrimento de você defender algo que te leva à vida eterna, isso já não é uma atitude muito inteligente. Se eu tô com uma água de um lado e um veneno do outro, eu sei que aquilo é um veneno, as pessoas me avisaram que aquilo é um veneno, e faz mal, as pessoas avisaram que o que está no outro copo é uma água que me faz bem, eu vou lá e tomo meu veneno, não tem como ser uma atitude inteligente. Até porque, do ponto de vista científico, mulheres que praticam o aborto, elas sonham com o feto durante a noite, feto morto, elas sofrem de depressão, e algumas chegam a cometer o suicídio, ou seja, a mulher ela não só prejudica aquela vida de si, como prejudica a si mesma. Mas acho que o direito da mulher é abortar. Isso é um direito, isso é uma liberdade. Que se paga caro, né? Por essa ideia. Eu até respondi pra ela, né? Eu falei assim, tá bom, se eu não posso opinar porque eu não tenho útero, você também não pode opinar porque você não é um feto que foi morto. Você nasceu. Então não tem essa questão de lugar de fala, você tem que ter lugar de fala. Então e o lugar de fala do feto que morreu? Não tem, né? Porque é fácil você defender o aborto quando você nasceu. Mas eu queria ver, se você fosse o feto que estivesse ali, esmagado pela pensa do médico, tendo os seus órgãos estraçalhados, removido como um lixo, aí eu queria ver se você defenderia o aborto. Porque isso é a pior hipocrisia de todas. Você nasceu, você teve o direito de vida não negado da sua mãe, não foi negado esse direito. Você nasceu, você se desenvolveu, e agora você, como um hipócrita vivo e desenvolvido, quer interferir no desenvolvimento do corpo de um bebê. Não existe hipocrisia maior do que um cristão, seja adventista, seja qualquer denominação, seja protestante, ou seja até católico, que seja, defender uma aberração dessa, porque cristianismo é vida. Cristianismo é vida eterna. Jesus morreu para nos dar a vida. Cristianismo não é morte. A única morte que o cristianismo prega é a morte do meu eu pecador. E essa é a morte para a vida, né? Agora o cristianismo ele não vem para causar destruição. E é engraçado que assim, você vê pouco nos debates falando sobre o que se fazer com a pessoa que estuprou, por exemplo, uma mulher. E aconteceu isso, né? Você vê pouco nos diálogos, por exemplo, o cara vai lá pra balada, sai com uma, sai com outra, não se protege, a mulher engravida. Né? O cara é um sem vergonha irresponsável, a mulher também é uma sem vergonha irresponsável. E o que acontece? Como que a gente vai fazer para resolver esse problema? Deixar de ser sem vergonha e irresponsável, usar preservativo, ou seguir os princípios bíblicos corretamente, que é a melhor de todas as alternativas? Não, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai matar o bebê. Olha que legal. Essa é a solução. Ou seja, você é um sem vergonha, e você sai com uma sem vergonha. Essa sem vergonha engravida, você não corta o seu genital fora, e a sem vergonha não amarra o dela para não entrar mais nada ali dentro. Mas a solução é matar o inocente. Eu tava pensando na história de Davi, né? O adultério que Davi cometeu. Eu fiquei pensando, se o rei Davi cometesse esse erro nos dias de hoje, eu fico pensando o seguinte, Davi vai lá, Urias está na guerra, Davi, o presidente Davi, sai com Betseba, porque ele tem um cargo supremo. E aí Betseba, ela engravida, mas Davi ele tem uma ideia diferente.
Ele pensa, poxa, se eu confessar aqui, eu posso sofrer muitos danos na minha presidência aqui, posso sofrer um impeachment, sei lá, alguma coisa parecida, vamos dizer assim. Vou pensar em matar Urias. Não, mas espera aí, Urias ele é um soldado valoroso de guerra. Ele acho que não é legal, vai ficar mal, né, essa questão. E se meu plano for descoberto, né, se fizer uma lava-jato, uma investigação, Polícia Federal, vincular eu à morte de Urias, isso aí vai complicar pra mim, posso ser preso. E aí ele tem uma ideia brilhante. Betseba, vamos abortar? Repare que a história é quase a mesma. Só que o inocente muda. Naquela história lá, o inocente que morreu foi Urias. Na história que, se acontecesse nos dias de hoje, poderia ser o próprio bebê. Só mudou quem é o inocente que morre. E é assim, né? O inimigo ele adora matar pessoas inocentes. Você vê que isso aconteceu nos dias de Moisés, quando o inimigo usou Faraó para matar os bebês. Quando ele usou Herodes para matar os bebês. Quando ele usou Atalia para matar toda a descendência real ali de Judá, inclusive os bebês. Até o rei Joás teve que ser escondido ali para não ser morto. Você vê que o inimigo ele sempre tem um plano contra os bebês. Então, nascer no mundo atual é passar por vários obstáculos. O primeiro obstáculo de alguém que nasce é o obstáculo de passar pelo aborto, de ter a sorte, entre aspas, de ter nascido em pais responsáveis que não vão abortar ele, porque senão ele não passa nem pela primeira fase. A segunda fase, também, que os pais não o induzam, a escola não coloque uma ideologia de gênero na sua cabeça, tirando a sua identidade que Deus criou, né, fazendo com que o menino possa se sentir menina e a menina possa se sentir menino. É a segunda barreira que uma criança tem que enfrentar. A barreira de que a criança pode fazer uma cirurgia de mudança, porque a criança ela já tem, né, maturidade para entender qual sexualidade ela vai assumir, né. E aí os obstáculos eles vão. Aí tem o obstáculo das drogas, tem o obstáculo de um lar desestruturado, do alcoolismo, e assim vai. E a vida é cheia de obstáculos. Até você está casado, tem a questão do caso extraconjugal e tudo mais. Todos os obstáculos do diabo. Mas o bebê não tem paz nem quando vai nascer. É isso, o inimigo ele quer destruir você desde quando você nasceu. Jeremias 1, verso 5, para encerrar o nosso mini estudo bíblico sobre o aborto no dia de hoje. Você pode comentar aí no canal, tá bom? Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então aqui Deus já tinha um plano para Jeremias, né? E Deus, ele não frustra os seus próprios planos. E o único que tem direito a decidir se alguém vai nascer ou morrer é Deus. E mais ninguém. E quando a pessoa, essa tentativa de decidir quem nasce e quem morre, é a tentativa que o ser humano sempre tem de querer ser Deus. O ser humano, a partir da perspectiva humanista, ele quer medir o próprio Deus. Ele inclusive quer colocar Jesus como um maconheiro, que defende o comunismo e que usava maconha, defende o comunismo, e, entre outras coisas absurdas. Então, assim, é assim, porque o homem só faz desgraça, né? A medida que o homem, como medida de todas as coisas, é a medida mais desgraçada que existe. Então, ele coloca na medida o próprio Deus, ele quer decidir quem vai viver, quem vai morrer, ele quer decidir quem paga por seus erros. E o inocente quer ter que pagar pelos seus erros. Não é ele que tem que criar um filho, que enfrentar as dificuldades como um homem, ou a mulher honrar, e enfrentar as dificuldades como uma mulher, para criar aquele filho que, mesmo que foi feito de uma forma errada, reparar esse erro e ser uma boa mãe, um bom pai. Não. Essas pessoas elas não querem enfrentar as consequências do seu erro. Eles querem matar o inocente para reparar os seus erros. É incrível, né? Não é à toa que Jesus fala que melhor do que fazer algo aos pequeninos era se pendurar com uma corda num moinho. Ou seja, melhor a pessoa, numa figura de linguagem aí, num certo hipérbole, uma figura de exagero para chamar a atenção, é melhor uma pessoa dessa se matar do que fazer isso com uma criança. Não que se matar seja certo, mas é melhor. Mas é engraçado que nesses debates nunca ninguém debate em cortar o seu próprio genital antes de fazer um absurdo desse. Por que não faz isso? Mas não, que já seria um absurdo extremo. A Bíblia não defende isso. Mas você vê que o ser humano está tão degradado que nem nisso ele pensa. Ele quer pensar em matar um bebê. E aqui biblicamente está aprovado. Tá bom? Então assim, você que é um cristão e fala que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e defende pautas como aborto, entre outras, você não crê na Bíblia coisa nenhuma. Para você a Bíblia é um cardápio e que você seleciona o que te convém. Certo? Você não crê na Bíblia, você não crê em Jesus e você não crê no próprio Deus. Ou seja, você é um assassino. Mas é claro que se você se arrepende hoje, Deus ele te dá o arrependimento. Ele perdoou Davi por ter matado Urias. Ele perdoou várias pessoas que fizeram muitas maldades, que sacrificaram seus filhos a Moloque ali, Manassés, né? Sacrificou as crianças. Deus o perdoou. Mas o problema é que existem pessoas que fazem o errado e ainda depois das consequências continuam defendendo o errado. E para essas pessoas, se não houver uma iluminação do Espírito Santo e elas não aceitarem a verdade do Evangelho, não há salvação para elas. Mas você que já cometeu esse erro e quer se arrepender, esse vídeo não é para colocar nenhum fardo em você. Mas é Jesus dizendo para você, vai e não peques mais. Se acontecer alguma coisa parecida, que não aconteça, por isso que assim, a relação dentro do casamento, ela protege tudo isso. Né? Se fosse feito dentro dos conformes da palavra de Deus, o debate do aborto nem sequer existiria.
O debate do aborto, ele, em grande parte, ele é para cobrir a sem-vergonhice das pessoas. É o jeito mais cruel e sanguinário de se consertar os erros de dois seres irresponsáveis que acham que a vontade de Deus não importa. Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e deixe o seu like. E não importa o que for decidido hoje no Supremo Tribunal Federal. Lembre-se das palavras de Pedro, quando ele se dirigiu aos líderes religiosos daquela época. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a decisão está nas mãos desses homens que governam aí. E se eles decidirem a favor dessa aberração, o sangue estará nas mãos deles, e no dia do juízo final, eles vão ter que lidar com aquele juiz que não se compra, com aquele juiz que não mata inocente, para proteger o seu próprio ego, para te dar liberdade para você viver como um fanfarrão. Entende? Então, deixe seu comentário aí, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos aí para que esse canal possa crescer ainda mais. Um abraço para você.